fala, tá? Tá. Eu quero ver que horas são. 5h50. Não, tá. Mas tudo que eu falei acho que já faz sentido. A gente. Tá valendo? Boa. Então vamos lá. Vamos falar da sua P2 aqui. A gente vai começar. Aqui dá pra ver até onde aqui na câmera? Dá pra ver até aqui? Dá pra ver tudo? Então tá. Gente, boa tarde, noite para vocês que estão aí, pessoal que está assistindo depois. Para a P2 de vocês, a gente vai falar hoje nesse Fuja sobre intervalo de duas variáveis, teste de hipótese, aderência e associação. A gente vai falar mais sobre o teste de hipótese primeiro, voltar no intervalo de confiança, que é uma matéria que já caiu na P1, certo? E esses dois são o finalzinho. Inclusive, tem um material adicional que eu fiz ano passado sobre associação. Vou compartilhar com o pessoal do Grêmio também, deixar com vocês. Mas o que eu sugiro para você que está vendo, quem que estava vendo, nunca tinha assistido nenhuma aula, você, mas meu Deus, agora, você assistiu alguma aula desse daqui já? No vídeo que eu não sei de nada. Não sabe de nada? Vamos tá. do zero. Para você que está do zero, como é que é seu nome mesmo? João que está do zero, você que estiver, pessoal que estiver assistindo também que está do zero, a gente fez um material online, é um HTML, você vai poder baixar. A Elisa me ajudou a fazer, e como essa é a versão mais atualizada, eu tenho uma versão elisa.html, mas tudo bem. Quer dizer que ela está ajudando a gente, então depois agradeçam ela se der certo, né? Eu me guiaria por isso aqui, esse é o material nosso, então ele não é um PDF, eu prefiro que seja assim para a gente até ficar mais fácil. Normalmente abre melhor pelo notebook, então vamos começar olhando esse material e nele já tem umas questões das mais um cara de prova que eu imagino que vai cair. No último Fuja, o que a gente falou, né? Nossa última matéria até aqui. A gente falou sobre estatística inferencial. E aí eu vou resumir em um minuto o que você viu até agora e deveria estar mais do que consciente. Essa matéria é sobre estimar o todo a partir de uma parte. Então você vai ter dados de algum fenômeno que você está medindo e você só tem um pedaço do que é o todo. E esse pedaço, você tem poucas informações, porque é uma amostra, né? É uma amostra de algo que é o todo que a gente chama de população. Se eu estou falando de pesquisa eleitoral, que é um tema bem atual, e a gente está falando entre dois candidatos, um A e um B, eu estou falando da proporção de votos de um candidato ao outro. Então, minha amostra tem 100 pessoas, e das 100 pessoas, 60 votam no candidato A, 40 votam no candidato B, eu tenho 60% de intenção de voto para um cara, 40 para o outro. Na minha amostra, na minha entrevista. Eu sempre vou querer inferir o que vai ser o verdadeiro, que a gente só vai saber no dia da eleição, certo? O que a gente acabou de fazer? A gente pegou 100 resultados, que são pontos individuais ali, números, e resumiu eles com uma medida chamada proporção. Só que como é uma proporção de uma amostra, ela tem um símbolo específico, proporção P chapéu. Essa é uma métrica, uma medida que a gente tira da nossa amostra. E a gente quer inferir o todo. Por que a gente gostaria de fazer isso? Porque isso é muito prático. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma proporção de faltas de funcionários no semestre. Será que tem funcionários com faltas diferentes por problemas de saúde? É um problema de proporção. Quantos dias ele falta no todo? 1% dos dias? 10% dos dias? Vira um problema de proporção tanto quanto eleição, certo? Então, sempre que a gente estiver falando de taxas, a gente vai estar falando de proporções. A gente vai fazer, você fez na P1 um intervalo de confiança para isso aqui, então, tipo, este cara é da minha amostra, se eu jogo fora essa amostra e coleto outra, ele tem outro valor. Então, eu entrevistei 100 pessoas, deu 60% de intenção de voto para o candidato A. Se eu jogar fora esses resultados, coletar outras 100 pessoas, não vai dar 60. Pode dar 59,9, pode dar 72, eu não sei, vai dar outro valor, porque eu estou numa amostra. E eu estou selecionando isso sem viés algum. Estou fazendo da melhor forma para garantir que o processo é idôneo, representativo, certo? Por esse fato deste valor de uma amostra variar, ele depende da amostra, e a amostra é só um pedaço, você tem certeza. Então você cria um intervalo onde o verdadeiro valor pode estar contido. E a gente toma uma decisão com isso. Então, se é 60% que deu na sua amostra, você vai lá na P1, você cria um intervalo falando, olha, está entre o verdadeiro valor está entre 52% e 68%. Você criou um intervalo que
a gente não sabe onde está o P, mas com uma boa probabilidade, não é isso? Que a gente chama de confiança, o verdadeiro valor está nessa faixa de resultados aqui. Certo? Essa é uma técnica de inferir um pedaço por todo. Tudo bem até aqui? Tá. Uma técnica para ter um range de valores, um intervalo que tem uma certa probabilidade de confiança de ter o verdadeiro parâmetro. A gente fez isso para proporção, então P chapéu, proporção amostral, estimava o P, proporção populacional. A gente fez isso para médias, quando eu tenho variáveis quantitativas ali que eu consigo, que não é um problema de contar sobre o todo, sabe? É um problema de numérico, é peso das pessoas, é altura das pessoas, qualquer variável numérica, é contaminação no rio, são coisas que eu meço que são variáveis, às vezes até contínuas, sabe? Infinitos valores, eles são contínuos, então tirei quanto tem de manganês no rio num dia, 50 ppm, no outro dia 50,1 ppm, 55,2, já não é uma proporção, é um negócio na reta real ali. E aí eu tenho uma média dos valores que eu tive, que eu coletei, e eu quero estimar a verdadeira média. Você construiu um intervalo para esse aqui também, certo? E esse aqui é um outro parâmetro super importante da população, nome? Variância populacional. O que ela representa? Uma dispersão dos estados. Se isso aqui guarda uma posição, se todos fossem qual seria uma média, né? Esse aqui está falando quantos dados ao redor dessa média estão espalhados ou não. Então, eu gosto de dar o exemplo de futebol, inclusive porque a gente está com uma parceria com um jornalista esportivo, então a gente vai começar a fazer umas análises de dados esportivos. Até semana passada eu vou começar a divulgar isso. E a gente usou esse exemplo. Uma coisa é o cara ser bom ou ruim, é a média dele. Ele ser um jogador bom, o Lionel Messi é um cara bom, mas ao longo do tempo a média dele foi caindo, não é tão espetacular quanto no auge, certo? Mas a variância, o espalhamento dele diz sobre as atuações dele serem mais regulares ou não. Porque uma coisa é ter uma média ruim, o cara caiu média, e a outra coisa é ele ser muito variável. Talvez um jogador em início de carreira, ele tem muita variação, ele tem jogos péssimos e jogos ótimos, e espera-se que ao longo do tempo esse cara seja mais constante. Só que ele pode ser constantemente ruim, constantemente bom, mas ele é mais constante, entendeu? Então, variância é uma outra medida que a gente tem muito interesse na prática. Como vocês vão ter uma matéria toda teórica, eu estou só tentando dar uma contextualização de onde você vai usar isso. Mas é nesse caso, é assim, quanto menos variação, mais previsível. Os valores estão dentro de uma faixa mais compacta. Entendeu? Então, beleza. Quando eu quiser saber quem é melhor que o outro, é média. O jogador é melhor que o outro, que a obra é melhor que a outra. Tem um grupo de pessoas que fez um treinamento e um grupo que não fez. Fez treinamento é melhor do que o que não fez, esse é teste de média, comparando os valores. Aqui, variação vai ser quanto a coisa varia ou não. Então, será que ao redor das próprias médias eles são variáveis da mesma forma? Vamos dizer assim, eu tenho um ensaio de laboratório. Eu não estou preocupado com as médias, é um ensaio. No outro ensaio as médias vão variando, estou rompendo lá o meu concreto, vai uma curva. Mas eu tenho um tipo A de fazer um ensaio tipo B. Qual é mais preciso? Se um tiver variância menor que o outro, a que tem menor variância vai ser mais confiável. Entendeu? São problemas igualmente importantes, mas que são parâmetros diferentes. Então a primeira coisa que você vai fazer é saber para cada parâmetro que está na população qual é o estimador que você vai escolher para inferir ele. A sua. Vou esquecer do futebol. Deixa eu encostar aqui. Esses que eu anotei são os melhores estimadores para aquele parâmetro. Você tem aqui na sua P1 como definir o que é um melhor estimador, beleza? Esses caras você vai usar agora na sua P2, são esses: X barra, P chapéu e S2, variância amostral, proporção amostral, média amostral, beleza? A conta desse aqui é diferente da conta desse aqui, você sabe, tem um N-1 aqui em algum lugar. Cuidado com o formulário. Esse aqui tem uma fórmula diferente daquele ali. Então fique também, pega no material, vê com calma para fazer. Você pode levar o formulário na hora, né? Então passa ele com carinho, com paciência, faz isso. Qual que é a moral da história aqui para a gente começar a fazer o teste? O primeiro passo de qualquer exercício da sua prova, se ele não for explicitamente faça um intervalo de confiança, aplique o teste de médias, é entender no problema que ele te der qual é o parâmetro que você tem que analisar.
coisa que é quantidade sobre o total, sucesso sobre o total, é um problema de proporções. O problema de variação vai falar de heterogeneidade, de precisão. Talvez ele use o termo variação, aí você já sabe o que é variação, mas tem essa cara, esse tipo de exercício. Tudo bem? Como é que se chama mesmo? Túlio? Sim, beleza. Túlio. Pegou tudo. E médias é o mais convencional. Um é melhor que o outro, é aquela coisa que a média já resume o grupo e você quer comparar grupos, se um é maior, menor ou diferente. Então o médio eu acho que ele é a regra, é mais fácil. A gente começa, deixa eu ver aqui, a gente começa, qual é o tipo de exemplo? A gente começa com proporção, porque ele é mais diretamente, ele é mais simples de explicar. Mas a gente vai ver os três e vai avançar. Tudo bem? Bom, eu falei sobre intervalos de confiança. Então eu tenho esse estimador e faço um range para ele. Essa é uma técnica de inferir o todo. Inferir onde o verdadeiro valor do parâmetro está. Isso é uma coisa. Outra técnica para inferir o todo é confrontar hipóteses. Para falar assim, eu imagino que atualmente uma coisa acontece. Então, vamos dar um exemplo. Eu já vou me antecipar o exemplo que vai ser o exercício ali. Tem uma moeda. E uma moeda tem uma chance, né? Ela tem dois resultados possíveis, se ela não cair em pé, óbvio, né? Não vai cair em pé, ela sempre cai de um lado, e aí é cara ou coroa, certo? A gente já espera que qualquer moeda que eu lance tem uma chance de cara ou coroa de 50%, igual, não é isso? Por quê? Porque é assim, a gente imagina que seja uma moeda, quando você lança uma moeda, o resultado dela é uma coisa honesta, igual um dado, certo? Então, já existe uma hipótese do problema, que você tem que entender o problema que já está lá dita. A gente não calculou 50%, a gente sabe que numa moeda o resultado caro ou coroa, a gente espera que seja 50%. Tudo bem? Aí eu vou lá, faço 1000 lançamentos e tenho uma proporção amostral de 49%. Nem precisei fazer o teste. Cara, acho que está tudo bem. Porque a minha amostra é um negócio imperfeito, eu estou lançando 1000 vezes. Idealmente seria 50% para cada lado, mas quando eu coleto e tenho que ter chapéu, isso aqui não me causa nenhuma estranheza. Tudo bem? Agora, se sai com 35%, aí você começa a falar: peraí, é estranho, será que essa moeda tem uma densidade mais de um lado, aí quando eu jogo ela cai? Sabe? Você começa a questionar, certo? Se fosse um jogo com dado, você ia questionar se o dado está viciado em alguma face, certo? Tudo bem aqui? Então, vai existir naquele problema algo que já é o aceito atualmente. Uma hipótese que já existe do problema. Não é nossa, a gente não calcula, é do problema. O especialista sabe isso e falou pra gente. Entendeu? Por que eu estou falando tudo isso dessa forma aqui? O Fuja já começou, porque o seu exercício é entender qual é o parâmetro, mas também o que é a hipótese que ele já estava falando para você. Entendeu? Assume-se que numa moeda o número de resultados para cá ou para coroa tem uma proporção igual de resultados. Isso é o que assume-se. Está se desconfiando de que a moeda é mais propensa à cara. Ele falou isso em português, mas você vai traduzir isso num teste de hipóteses. E a tradução no teste é matemática. E isso faz muita diferença se acertar ou não o exercício. Tá? Então tem uma hipótese que é aceita atualmente e tem uma que você está desconfiando. Você está desconfiando pelos dados? Não, você está desconfiando pela sua experiência. Aí que tá. O Brasil tem em média 2 gols por jogo quando joga em casa. Os jornalistas disseram isso. Aí tem um jornalista esportivo falando: cara, eu acho que essa média ela é histórica, mas hoje em dia o Brasil está tão ruim que não faz 2 gols em média por jogo em casa. Faz um gol só. Quem disse para ele? Ninguém. É uma visão de outra pessoa fora do problema e falou: meu, eu acho que essa média não é 2, ela é 1. Ela é menor do que aceita atualmente. Nesse momento a gente vai construir um teste que tem a hipótese atual, que é tipo, a média de gols do Brasil é 2, mas a gente vai construir uma hipótese alternativa, que é a que o jornalista está suspeitando, certo? Nesse caso, ele falou: eu acho que é menos 2. Tem que ser uma hipótese que vem com um sinal de menor. A hipótese alternativa ela pode ser um maior que o outro, um menor que o outro, ou um diferente do outro. Isso também é interpretação. E se você errar a interpretação na hora da montagem do teste, você erra o exercício inteiro. Porque você vai errar o valor que você pega numa tabela, vai errar a estatística de teste, e vai ter um exercício, vai ter um testezinho, uma alternativa ABCD, vai ter uma que faz esse caminho errado. Entendeu? Então, primeiro passo, entender qual é a proporção, qual é o parâmetro, entender qual hipótese aceita atualmente e montar a alternativa com o que a gente já denunciado que faça sentido. Se ele não falar nada, você
ficar meio na confusão, aí deve ser diferença. Ele só quer saber se um é diferente do outro, sabe? Mas tem vezes que o problema é, eu acho que a marca A dura mais que a marca B. Então, a durabilidade de uma tem que ser maior do que a outra, se for montar uma hipótese alternativa. Entendeu? Se você montar a diferença, vai dar totalmente errado. E aí, quando você. A gente vai. Essa é uma outra técnica de inferir o que está na população. Eu tenho uma verdade que eu sei totalmente e eu tenho uma que eu quero testar. Se eu consigo, eu vou ter uma regra, e que se eu conseguir falar assim, essa alternativa, se eu conseguir assim, tudo se passa sobre rejeitar a verdade aceita atualmente. Então, tudo nessa parte da estatística existe algo que está por aí e eu quero provar o contrário. Vai ter uma regra, se eu conseguir provar o contrário, eu tomo uma decisão. Gente, o que estava aceito atualmente, joga fora. Certo? Nesse caso, é difícil para falar música, mas quando eu consigo rejeitar o que está sendo aceito atualmente, eu posso estar cometendo um erro, porque eu estou numa amostra. Se eu jogar fora essa amostra e pegar outra, o resultado dá diferente, um pouquinho, mas dá diferente, certo? Então, quando a gente aplica um teste, ele serve para tomar uma decisão. Quando a gente aplica um intervalo, ele serve para nos dar um range de valores. São duas técnicas de inferência distintas, mas que servem para qualquer problema prático. Essa de tomar decisão, lá em Mariana, é o seguinte: eu tenho concentração no rio e ela tem que estar abaixo de 55 mil não, no rio acho que era 500 miligramas por litro. O número que eu coletar lá no rio tem que estar abaixo de 500. A gente imagina que está tudo contaminado, porque deu um pimento, um monte de lama. Então, a minha hipótese atual é que pelo menos a média é exatamente o valor de risco lá, já está tudo ferrado. E eu quero comprovar com estatística que está abaixo. Então, assim, o pessoal fez um monte de coisa lá, reparou tudo, e a concentração agora está menor do que o de risco. A gente monta o teste para tentar rejeitá-lo. Quando eu consigo rejeitar a hipótese do Lula, eu estou muito bem, eu controlei o erro que eu estou fazendo isso. Quando eu não rejeito ela, quando dá uma regra lá e a decisão é não rejeitar a hipótese aceita atualmente, eu gosto de dizer que você ficou na mesma, você não vai falar a verdade que está aí é a verdade mesmo, você não vai dizer isso, você vai dizer, olha, eu não consigo refutar isso. E é um problema de lógica que gera muita confusão nas pessoas, por isso que eu prefiro falar dessa forma. Um teste é criado para você tentar rejeitar. Quando você rejeitar o teste, ou seja, rejeitar a hipótese aceita atualmente, falar que a alternativa é verdade, você controla o quanto você está errando. E para nós engenheiros, controlar erro é uma coisa maravilhosa. A gente está bem seguro com essa coisa de fator de segurança, essas coisas. Então, para a gente, quando rejeita um teste, o teste para ser rejeitado é bom. Eu vou rejeitar um teste e falar assim: o grupo A é melhor que o grupo B, e alguém vai me falar como você está, qual que é o erro que você assumiu, né? Você está certo, Thiago? Eu vou falar, cara, eu tenho 5% de chance de estar errado, mas é 5% no máximo. Isso eu sei, a teoria me garante que o nível de erro que eu pus lá, se eu rejeitei a hipótese nula, é aquilo que eu estou aceitando, é aquilo que eu estou errando no máximo, entendeu? Então, a chance que eu tenho de rodar esse teste aqui 100 vezes é estar errado em 5 delas, mas tudo bem. É sobre isso. Então, quais são os erros que você pode ter? Você tem um teste e você rejeita ele ou não. Essas são as decisões que você tem. Se você rejeita, você pode rejeitar isso ser uma decisão certa. Você realmente rejeitou, falou, um grupo é melhor que o outro e realmente é. Nunca saberemos isso, porque essa resposta está na população. E nós estamos usando uma coisa que é para inferir a população. Então tá, uma vez que eu rejeitei o teste, eu não sei se eu estou tomando a decisão correta, mas eu sei que no máximo o meu erro é um erro que eu coloquei lá na equação, normalmente 5%, mas você pode colocar outros. Normalmente isso aqui é erro tipo 1, ou alfa, ou significância do teste. Então, esse é um dado de entrada também no enunciado. Se ele não falar nada, você adota 5%, mas se ele falar, você pode adotar outro valor. Tudo bem? Pode pedir de novo, por favor. Vamos lá. Você vai montar um teste com o objetivo de rejeitá-lo, certo? Quando você não rejeitar ele, não posso, tem uns rumores aí, H0, não posso dizer nada que contrarie eles. Qual a sua certeza nessa? Não tenho certeza, não posso dizer muita coisa, certo? Mas e quando eu rejeito, aí que está o caso, montei o teste, rejeitei H0, beleza? Você pode estar correto ao fazer isso, só que eu não sei, a gente teria que ser Deus e entender a população toda e ver se realmente quando eu rejeitei
A H0 realmente era falsa, entendeu? A gente nunca vai saber, beleza? Então, qual que é o perigo quando a gente rejeita H0? Rejeitar ele e na verdade ele ser verdade, não é isso? Existe uma probabilidade aqui, existe um erro ao eu fazer isso, entendeu? Rejeitei H0, qual a chance de eu estar errado ao tomar uma decisão rejeitando H0? É um valor que você define na hora de calcular o teste, chamado significância, nível de significância do teste ou erro tipo 1, tudo bem? Então quando cair lá erro tipo 1, você vai entender, é o erro que eu cometo ao rejeitar H0, sendo H0 verdadeiro. Mas assim, pensando em resolver um problema prático, o ideal seria eu diminuir esse erro. Então, por exemplo, ao invés de 5%, eu tenho que usar 1%. Tá, para saber se ali o Edu falou que no problema prático o ideal seria diminuir esse erro ao máximo. Sim, porém isso vem com um custo. E o que eu estou falando aqui vai se aplicar a qualquer teste. Por isso que eu falei, vou tomar mais tempo aqui, mas depois eu vou virar um monte de fórmulas diferentes, mas que tem todos esses elementos. Tá? Edu, não tem almoço de graça. Se eu quiser errar menos, eu vou precisar de mais amostras. Esse é o trade-off. Vou precisar de mais amostras. Entendeu? Eu, normalmente faz sentido, né? Se a margem de erro é 3% na pesquisa eleitoral, o pessoal acho que 2, 3 mil pessoas, se eles quiserem baixar a margem de erro, não é que é linear, levar a margem de erro para 1,5% não vai dobrar o número de pessoas que eu entrevisto. Ele é um negócio bem maior. Então, é um trade-off. E aí a pergunta é, qual é o erro que você assume? Normalmente, convenção não é por motivo algum da parte matemática. Você adotou 5% disso aqui, como convenção, como o que é tradicional, certo? Se você numa consultoria prática não quer discutir muito essa metodologia, você usa 5% só pelo fato de ser algo convencional. Mas a justificativa é puramente porque 5% alguém adotou só. Eu, em algumas consultorias, a gente já adotou 10%, porque a gente falou, o seu dado está tão estranho que eu acho que o erro que eu estou cometendo não é isso aqui, o erro já está na qualidade do dado. Então é melhor a gente ser menos rigoroso aqui, sabe? Mas isso é uma escolha, isso é um valor que vai estar na fórmula e que vai afetar o número que você pega numa tabela, entendeu? Se você tem poucos dados, aí você fala, mas isso aqui está numa faixa de 25% de erro, você já falou, não. 25% de erro é muito, 25% é muito, mas pode ser que para um problema, depende do problema. 10% naquele problema que a gente estava lidando era bem razoável. 15% eu já usei uma vez num ensaio de laboratório, e assim, o ensaio era tão variável que 15% de erro estava tudo bem. A gente já estava dando uma solução melhor do que a que tinha antes. Então pronto, valeu. Legal. Mas você escolhe, mas na sua prova vai não se te dar isso, tudo bem? E o que é isso? A chance de eu estar errado. A gente vai rejeitar um teste e vão falar assim, rejeita o teste, ou seja, tem evidências para afirmar que, aí você fala do problema, que um grupo é melhor que o outro, por exemplo, ao nível de 5% de significância. Eu vou falar isso todo o exercício daqui para frente. E o que é esse nível de significância? A chance de eu estar errado quando eu rejeito o teste. Tomei a decisão com base nisso. Qual a chance de eu estar errado? 5%. Beleza? Tá. Vamos montar o teste, do problema para o teste. Todos vão ter um pouco essa cara. Uma moeda foi lançada 200 vezes e foram obtidas 127 coroas. Supõe-se que a moeda seja desonesta para a coroa. O que é isso aqui, hein? Supõe-se, alguém, não é nós, não somos nós. Alguém falou, a moeda é desonesta. E a gente falou, vamos testar então. Vamos usar a estatística responder as perguntas com dados. O cara falou uma pergunta, pode ser uma pergunta ou uma afirmação dele lá, ó, a moeda é desonesta. Então vamos fazer um experimento. Joga 200 vezes a moeda, tem 127 coroas ali, vamos ver a proporção de coroa então, certo? Mas isso, supõe-se que a moeda seja desonesta, essa é a hipótese alternativa. Alguém está falando, cara, eu acho que é desonesta. Ser desonesta, vou montar o teste aqui com vocês. Igual está lá. Ser desonesta significa que a proporção da coroa é diferente de 50%. Se ele falar é desonesta para algo, aí eu posso falar, é menor ou maior. Mas se ele falar só desonesta, pode ser desonesta para